qual é a grande diferença de observabilidade e monitoramento que a gente tinha antes? Acho que essa é a pergunta introdutória de todo mundo que fala de observabilidade, né? Legal. Tem duas comparações que eu gosto de fazer. Uma até surgiu recentemente numa sessão nossa lá do programa de formação SRE, depois a gente comenta um pouco mais sobre isso, né? Mas eu gosto de chamar a observabilidade do monitoramento da era da nuvem, né? No qual você não monitora mais um alvo estático, né? Que você comentou, servidores on-premises e tal. Cara, você tinha aquele servidor que ia durar 3, 5 anos, tem garantia, enfim, é um parque que é mais estático, né? Você vai para a nuvem, você vai para um cenário que o alvo é móvel, né? Você tem que procurar coisas que são bem mais voláteis, né? Quantidade de servidores, os endereços e tudo é muito mais dinâmico e observabilidade seria uma técnica que permite que a gente lide com esse cenário, né? Não mais com aquele cenário estático, né? Mas eu diria que assim, a observabilidade ela engloba o monitoramento, né? Que você tem, na verdade, mais de um tipo de monitoramento. Então, eu gosto de pensar que a observabilidade é o monitoramento da era da nuvem, né? Com todos os pontos de vista, todas as fontes de dados, talvez, né? Que você precisa para resolver o problema numa arquitetura nativa em nuvem, né? Legal. Eu ainda vou um pouco além, Bruno. Eu diria que a observabilidade, a monitoração está dentro da observabilidade. Então, a monitoração, eu costumo dizer que você monitora o consumo, a utilização de um servidor, de um banco, e a observabilidade, ele te fala mais do que isso. Ele fala, poxa, segunda-feira, entre meio-dia e 2 horas, eu sempre tenho um consumo acima do esperado em determinado sistema, né? Então, eu costumo dizer que a observabilidade te traz insights. Tá? Então, e o objetivo dela é tornar a acurácia e a precisão dos técnicos muito maior. Então, uma vez que eu sei que eu consigo olhar pela observabilidade comportamentos, tendências que não estão visíveis, né? Que eu tenho que fazer cruzamentos de métricas técnicas com métricas de negócio, aí eu começo a ter insights. Então, a observabilidade veio com essa necessidade. A gente parar de ser estático e começar a ser mais proativo. Mas, enfim, tem muita história para contar, né? Da monitoração para a observabilidade. Sim. Aqui, antigamente, em monitoração, você tinha... Antes do ano 2000, você não tinha praticamente monitoração, né? Entre 2000 e 2010... Aí sim você tem muita monitoração nativa, então sistemas operacionais, bancos de dados, middleware, tinham suas métricas nativas e eles davam instrumentação nativa. Quem é que não lembra de um Nmon, o Sysstat, né, o Perfmon? Então, você tinha entre 2000 e 2010 uma grande busca por métrica. Quem era consultor naquela época sofria, porque tinha que fazer instrumentação. Os perfis de monitoração não estavam preparados para isso. Sim. E aí você tinha que enriquecer a monitoração que tinha lá. Você tinha que sentar com o cara que era sys, admin, e falar, cara, você precisa colocar mais essas métricas aqui, né? Enriquecer a instrumentação. De 2010 para 2020, você tem o boom das ferramentas de APM. Né? Dynatrace nasceu em 2005, fevereiro de 2005. AppDynamics nasceu no dia 1º de abril de 2008. Então, no final aí da década de 2000, elas começaram a ganhar corpo. Então, elas vieram com muita força em 2010 até 2020 e são grande potência. Eu não sei como a gente sobreviveu. Eu não consigo olhar como era antes no passado ser um APM, cara. Impressionante. Exatamente. Porque é uma coisa que, tipo, como é que a gente viveu até 2010 sem isso, cara? É um negócio impressionante, né? Exatamente. Mas quem passou sabe como progrediu, né? E por que progrediu. E aí, Wellington, é interessante que aí muda. De 2000 a 2010, eu tinha que buscar a métrica. Agora eu tenho muita métrica e eu não sei o que fazer com isso. Na verdade, você pega clientes que você fala assim, Chuck, cara, meu servidor, meu backup aqui não tá funcionando, ou estourou o disco e ninguém viu. Porque tá cheio de métrica que não tem um processo e que não tem gente olhando, ou que o processo não tá automatizado. Enfim, você teve essas dificuldades. Sanando essas dificuldades, agora você tem a observabilidade, porque você tem muito dado que se cruzam e você não sabe o que está acontecendo. E é importantíssimo você ter esse tipo de informação, né, de insight.
Legal. Esse ponto até que você comentou, hoje em dia tem tanta métrica, tanto dado, que o pessoal está tendo dificuldade de... tem que reter o mínimo possível, porque senão fica uma conta muito cara, né? Saiu um artigo esses dias falando que o Uber fez um projeto lá que ele conseguiu reduzir em 169 vezes o custo de armazenamento de log e tal, com compressor, e filtrando um pouquinho, né? E você começa a ver, cara, tem um volume tão proibitivo que hoje a gente teve alguma pesquisa que eu vi recentemente que fala que o custo de log em muitas empresas o terceiro custo, né? Tem folha, tem provedor de nuvem, logo depois são os logs, né? Então vira um negócio que, assim, o dado e ferramental sobrou, né? E acho que até a ideia é ver, cara, como que você consegue enxugar e resolver o problema com o mínimo que você puder, porque senão não dá para ficar pagando um custo absurdo por logs, por métricas e tal. Então, realmente virou um cenário no qual você tinha que fazer muita força para extrair dados, né? Para um cenário que você tem que escolher quais são os dados, né? Não adianta também ter log se é um log de má qualidade, né? Acho que virou um cenário de abundância, porém com desperdício, né? Acho que isso é um ponto que tem. Acho que isso foi uma transição realmente enorme, né? Fase pré-APM, que não tinha quase nada, né? Porque o Edgar passou por aqui também falando de microserviço. Né? Abraço pro Edgar. Boa. Edgar, assim, na época lá, a gente trabalhava muito com o JBoss, ele da Red Hat, eu era parceiro Red Hat, né? Cara, você ficava falando, como que eu construo algo que pluga num JMX, alguma coisa que você vai ter uma... Cara, era um esforço de desenvolvimento para você plugar alguma métrica para poder coletar. Isso. E era assim, você tinha que dedicar um tempo para isso, senão ficava uma visibilidade quase zero na operação. Era bem limitada e com APMs e um monte de coisa que surgiu depois, né? Tem a questão de centralizador de logs, né? Que acho que ganhou mesmo o mercado quando veio o Elasticsearch, cara, se tornou um negócio assim, onipresente em muita empresa, né? Essa questão, né, de métricas um pouco mais avançadas com APM, depois stack de log, um pouquinho mais à frente o tracing, né? Foram coisas que hoje em dia você tem um volume de dados, uma riqueza muito maior. Porém, cara, a galera que está operando produtos em nuvem hoje não sabe como resolver o problema com isso tudo. Assim, você vê raras empresas que têm o problema da observabilidade bem resolvido e não falta mais ferramenta, falta sabedoria de como conectar as pontas, né? Acho que isso ainda é um problema que eu acho bem pouco resolvido, embora assim, as ferramentas para isso já estejam aí, né? Eu tenho um caso de uso que eu posso até ilustrar esse caso, cara. Recentemente estava dando uma ajuda para um amigo de uma startup, que ele tinha lá um ativo rodando, um back-end, front-end e tal. Em determinados momentos, ele tinha pico de uso e ele tinha gargalo de desempenho, né? E não sabia exatamente aonde. Aí, tem um amigo que é arquiteto, vou perguntar para ele. Aí, vamos lá trocar uma ideia. Cara, não tinha instrumentação de nada. Eu falei, cara, não é impossível você saber se é query que tá travando, se é acesso simultâneo, se você não tá tendo escala do teu back-end. A primeira coisa é instrumentar essa parada toda, né? Aí recomendei que ele usasse o Stack de Elastic como nuvem. Eu falei, cara, faz lá o pacote médio, não precisa ser o básico mesmo, eu te ajudo a instrumentar, né? Aí instrumentamos front-end, instrumentamos com APM no back-end, colocamos a gente nos servidores Kubernetes para poder captar ali o log de ambiente, etc. Instrumentamos o banco, né? Capturar ali request, query, etc. Joga tudo lá no famoso Kibana, fizemos uns dashzinhos lá. Maravilha, dá pra ver agora onde tá. Cara, estourou a instância em disco em 3 dias. Impressionante. Ele fez o básico ali com pouco disco, né? Uhum. Aí um dia ele me liga e falou, cara, não tô conseguindo acessar mais pra ver o que tá acontecendo. Não foi 3 dias, mas acho que foi uma semana mais ou menos. Aí, cara, beleza, manda o login aí que eu vou dar uma olhada. Aí, cara, não parou de funcionar tudo, porque aí depois você vai na área de diagnóstico lá do próprio Elastic, o disco cheio. Que ele foi empilhando, estourou o disco, né? Uhum. Aí você tem que ir lá e fazer o ciclo de vida, né? Tipo, cara, vamos manter 3 dias de log. Faz o life cycle e aí beleza. Se você quer entender um padrão curto, né? Tipo, você quer entender como é o teu padrão de comportamento durante o dia, beleza, 3 dias é uma amostragem boa, mas é o que vocês falaram. Se você quer ter uma visão para cruzar com o insight de uma janela de tempo maior, se prepara para gravar log, né? Exato. Não é pouca coisa, né, cara? E você viu, eu tava no oculto, né? Ele não tava enxergando. Eu costumo dizer que a observabilidade, a monitoração, traz tudo que tá nas trevas pra luz. Chega a ser divino. Exato, tá tudo escondido. Né? E cuidado, você pode achar uns monstros lá que estavam escondidos no escuro que você não sabia, né? Não sabia. E tem uma expectativa, né? Até uma das críticas que eu faço às vezes com como que o pessoal fez marketing dessas soluções,
Você escuta, por exemplo, não, isso aqui faz com inteligência artificial, com machine learning, parece que não precisa de ninguém operando aquilo ali para funcionar, o que não é verdade. Assim, você tem muito problema que sem alguém sabendo como que você loga, pelo que você pesquisa depois, cara, o negócio não vai, né, no automático, né? E tem, de fato, essa questão, né? É um ambiente elástico, um ambiente que você... Cara, você tem que saber pelo que você vai procurar, porque só de você mandar log, né? Access log, um monte de log aleatório, cara, não quer dizer que você vai ter o dado que você precisa, né? Então, é uma das coisas que eu acho que o mercado hoje tem uma expectativa com relação a observabilidade, APM, que sempre é de você perceber o problema antes dele acontecer e você evitar. Antes a monitoração básica era perceber rápido um problema que já aconteceu, ou, sei lá, top de CPU. Agora existe a expectativa de ser preditivo e tal. Só que a galera acha que, putz, como fala, né, de inteligência artificial, machine learning, vira a chave e tá lá. Cara, minha experiência é, por mais que você tenha um time bom, implementa e tal, até você ter sensibilidade mesmo do quanto de log que você precisa, de quais são as métricas, cara, uns 6 meses a 1 ano com um time bom é o tempo que você demora para ter de fato algo que você fala, cara, percebo quando está degradando, antes de cair, enfim, acho que leva um tempo para amadurecer, mas você vai ver o que a galera fala para fundo de VC, enfim, naquela época que o pessoal estava muito no romance, né? Cara, parece que não precisa mais de um ser humano, de um especialista te ajudando e você vai next finish, tá com tudo observável e nunca vai ter um disco cheio, né? Enfim, acho que a expectativa do pessoal agora está começando a cair na realidade, né? Vendo que, cara, tem que ser pragmático, tem que ter um trabalho que vai levar um tempo para amadurecer e aí sim você vai chegar no resultado que você espera. Né? Acho que como toda tecnologia, tem que ter a modelagem do cara que conhece a parada, né? Tem um hype, você tocou nesse ponto, era inclusive um dos itens que eu queria tocar na pauta, né? Tem um hype de inteligência artificial no observability. Acho que, eu imagino que, aí eu queria até saber a opinião de vocês, mas acho que isso vem muito da grande quantidade de dados. Tudo que tem muita quantidade de dados padronizado e organizado, teoricamente você consegue treinar um modelo para detectar possíveis padrões de comportamento, né? Então, você tem um Elastic ali cheio de documentos, você em tese conseguiria treinar um ML ali para fazer algum tipo de inferência. Mas exatamente o que você falou, né, Bruno? Se não tiver alguém que saiba definir o modelo do que tem que ser treinado e o que tem que ser detectado, não vai ser uma luz divina, né, que vai descer e resolver o teu problema e te falar o que tem que ser feito, né? Sim. Talvez pela quantidade de informação que você tem, algumas coisas você consegue até fazer um treinamento, etc. Mas nada vai substituir o cara que vai fazer essa análise, saber o que precisa ser treinado e a ação que precisa ser feita, né? Sim, até preparação também, né, da ingestão de logs, sim, você pensando formatação, quais são os sistemas e tudo. Se você, na origem, não produz bons logs, cara, na hora que você agregou lá na frente, vai continuar sendo ruim, né? Então, existe um pouco isso e, assim, o que por exemplo, é uma abordagem que eu acredito, que aí não precisa necessariamente de inteligência artificial, pensando o feijão com arroz bem feito, né? A gente vai muito na visão do SRE, Golden Signals, né? Latência, tráfego, erro, pega correlação, com, por exemplo, com deployment, assim, foi pegar que dados que você quer ter para ver por que um problema aconteceu. Se você faz um trabalho básico, que não precisa de inteligência artificial, pegar, por exemplo, percentil do tempo de resposta, lá da latência. Se você for pegar curvas de tendência, comparando, por exemplo, a gente tem na nossa plataforma uma abordagem assim, então já um breve jabá, mas assim, cara, só para falar que dá para resolver com feijão com arroz, um negócio que já é interessante, se você acompanha na janela de tempo como que está o teu percentil 90, por exemplo, versus do percentil 50, que seria um comportamento normal. Só dessas curvas se descolarem, alguma coisa que não tem inteligência artificial nenhuma nisso, você já consegue perceber uma degradação com algo que você consegue fazer rápido, não precisa de um cientista de dados para resolver aquilo ali. Então, eu acho que o momento que a gente está, pelo menos no mercado brasileiro, que é o que eu tenho mais contato, é de fazer o feijão com arroz bem feito, com relação à observabilidade, a gente chegar naquele platô de maturidade, que você pega um problema relativamente rápido, você tem as fontes de dados que vão te apontar onde que o problema foi percebido, depois onde que ele surgiu. Depois do feijão com arroz bem feito, aí vamos ver como é que a gente consegue sofisticar para aplicar alguma coisa bacana, porque senão a gente cai eu faço uma comparação que às vezes o pessoal tá falando de ir para a Lua, né? Fala, não, vou levar para Kubernetes e tal. Cara, o cara, para ir para a Lua, ele tem que chegar no Texas primeiro, senão ele não vai chegar. Né? Então, pelo menos chegar na base de Alcântara, no mínimo, para conseguir lançar teu foguete. E eu acho que na observabilidade a gente está num momento do mercado que existe um awareness grande, existe um hype grande, porém o pessoal está querendo queimar a etapa, em vez de fazer primeiro o feijão com arroz bem feito, falar, cara, vamos garantir que os problemas simples aqui, query lenta, um monte de coisa que, cara, não precisa de nada de machine learning para detectar. Você percorre isso primeiro, depois que você já resolveu os problemas mais simples de um jeito confiável,
aí ver como que você consegue pegar uma degradação, como que você consegue perceber um possível problema meia hora antes, né, e resolver. Mas acho que o pessoal às vezes está querendo queimar a etapa, muito influenciado pelo hype e pelo marketing que rolou em cima dos produtos, que parece que não precisa ter alguém experiente fazendo e que, sei lá, vai comprar aquela solução, vira a chave e o problema está resolvido. É maturidade. O machine learning, o IA, é uma maturidade que as empresas, que a gente não tem ainda. Né? Não tem nem para negócio ainda. Não tem nem para negócio. Então, assim, para você ser um faixa preta, você vai ter que passar pela faixa branca. Tô falando do judô, né? Que eu conheço um pouquinho mais. Você tem que passar pela branca, mas o Chuck Norris cinza, todas as azul, amarela, laranja, verde, roxa, marrom, e aí chega na preta. E isso que o Bruno falou é importantíssimo. Eu fui pré-venda nesses 4 últimos anos, técnico advisor, enfim. Eu vendi ferramentas também, né, licença e desenhos de soluções de SRE, observabilidade. E, cara, você vai numa empresa que o cliente fala, eu tenho um App Dynamics e eu tenho problema de disco cheio. E ninguém vê. Eu tenho App Dynamics, estou gastando horrores e não vejo valor. Exatamente. As empresas hoje não vê valor numa uma incrível ferramenta dessa, caríssima inclusive, porque eles não maximizam o uso, eles não fazem o básico, o arroz com feijão. E eu vou bater na tecla também, porque eu concordo com o Bruno, porque hoje você tem a ferramenta, o que falta é o perfil, as pessoas com o conhecimento adequado e um processo. Tem que ter um processo. Eu peguei empresas que tinha alerta lá gritando e eu perguntei pro operador, cara, e aí, aquele vermelho ali não é pra fazer nada? Não, aquilo lá é normal, não é pra fazer nada. Desde que eu cheguei tá vermelho ali, ninguém nunca fez. Por que tá vermelho? Das duas coisas, não, peraí, das duas uma. Ou o vermelho não deveria ser vermelho, porque se não precisa tomar ação, ele não é vermelho, certo? Ou alguém deveria estar tomando uma ação e ele é vermelho e não está tomando. Alguma coisa está errada. Cadê o processo que diz que aquele tem que ser vermelho? E qual é a ação para aquele vermelho que você não está fazendo, né? Aí ele falou, não, mas não tem. Ah, então não tem processo. Sim. Então você pega muitos clientes que realmente não tem o arroz com feijão, o básico. Pessoas que têm preparo para isso, você precisa ter pessoas com conhecimento. E o processo de monitoração, que é muito negligenciado quando alguém compra uma ferramenta. Já peguei clientes dizendo o seguinte, cara, eu tenho essa ferramenta, instalei, ela era para estar resolvendo tudo. Eu falei, cara, me desculpa. Ela vai falar para você que uma consulta tá ruim. Ela vai te mostrar a consulta, mas você precisa do DBA para olhar a consulta e falar, é uma varredura integral que está acontecendo aqui, eu preciso criar um índice seletivo. É uma pessoa que faz isso, né? A ferramenta ainda não faz isso. Quem sabe no futuro ainda pode ser que aconteça, não sei. Mas hoje você precisa do fator humano para fazer análise. Sim. Mas é muito mais fácil de quem saiu lá na décadas atrás que não tinha isso, né? Você tinha que ficar olhando o trace para saber qual que era a consulta que era ruim. Hoje a ferramenta te dá na tua cara que é ruim, né? Sim.